Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live muito especial. Estou muito feliz que você está aqui. Uma boa noite a você, amigo aí do Instagram. Seja muito bem-vindo nessa noite. Hoje a gente tem um assunto muito especial, muito legal. E você aí do grupo Mind Power aí do Facebook, seja muito bem-vindo também para essa live especial. E ela vai ser dividida hoje em 4 partes, tá ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu ontem. E nós vamos falar também, trazer um conteúdo muito interessante. Depois eu vou explicar para você aqui uma parte da ansiedade empreendedora e a gente vai aprender uma técnica também muito legal de controle da ansiedade, tanto para empresários, empreendedores, como qualquer pessoa no dia a dia, tá certo? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você está aí com a gente, tá bom? O som tá legal? Você coloca para mim se o som tá legal, coloque sim. Tá me ouvindo bem? Escreve aí nos comentários sim, tá bom? Coloque pra gente aí. Isso é muito importante pra gente saber se tá chegando bem legal aí pra você. Uma outra coisa, me diga da onde que você me assiste neste momento. Coloque aí o nome da sua cidade. Ontem a gente teve muita gente assistindo de vários lugares aqui do Brasil e até fora do Brasil. Então coloca pra gente aí da onde que você nos assiste. É importante pra gente saber aqui, para ver até onde a voz está chegando. Uma outra pergunta agora é a seguinte: você estava conosco ontem, assistiu a live de ontem? Se você assistiu a live de ontem, coloca sim, assistir, ok? Se você assistiu a live de ontem, coloca pra gente aí nos comentários, sim, eu assisti. E se você assistiu a live de ontem, lembra que ontem a gente ensinou uma técnica muito interessante e nessa técnica de ontem era uma técnica simples para controle de emoções negativas. Lembrando então, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso hoje, mas existe dentro da nossa mente, tudo acontece aqui, e lá dentro na nossa mente, ou seja, no córtex cingulado anterior, ele é responsável pelas emoções negativas. E essas emoções negativas, elas vêm para arrebentar a gente, para nos machucar, para fazer com que a gente caia para baixo e assim por diante. E ontem eu ensinei uma técnica que foi a técnica aqui do elástico. Lembra disso daqui? Você conseguiu aí tirar o elástico do dinheiro e está usando, está com o seu elástico aí no pulso? Se você assistiu ontem, coloque o elástico no pulso, esteja com ele, caminhe com ele. Quando as emoções negativas vierem, acione então o gatilho aqui, que é esse elástico. E para quem não assistiu, está nos assistindo ontem, eu falei sobre a questão das emoções negativas. Que em algum momento dentro do nosso inconsciente ficou gravado coisas ruins que aconteceram com você, que pode ter sido no seu passado, quando você ainda era um bebezinho, aconteceu de repente aí na sua infância, aconteceu na sua adolescência, até na vida adulta acontece também. E é como se fosse marcando o seu inconsciente, como se fosse preparando assim para plantar, consegue entender isso? E fica lá no seu inconsciente. E num determinado momento da sua vida, essas emoções negativas, elas afloram e machucam você. Emoções negativas, por exemplo, como você não vai conseguir, você é um pobre coitado, você nasceu para sofrer, nunca ninguém vai valorizar você, ou coisas que fizeram contra você, ou de repente até um erro que você cometeu que te atormenta dia e noite, ele volta na tua mente. E quando acontece isso, você pode fazer uso de uma técnica simples, que é a técnica do elástico. E quando a emoção negativa aparecer, você pega o elástico, você puxa o elástico, provocando dor em você. E quando você provoca a dor, automaticamente o seu cérebro manda um sinal de alerta que algo está acontecendo com o seu corpo. E você aproveita esse exato momento, que é o período mais ou menos de 6 segundos, para você disparar afirmações positivas sobre você. E eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar assim que a emoção negativa agora é: eu nasci para sofrer, eu nunca vou ganhar dinheiro, eu nunca vou ser ninguém na vida. Quando isso acontece, você aciona o elástico e provoca a dor, instantaneamente o cérebro manda a mensagem e você coloca afirmações positivas. E você diz: aciona o elástico na emoção negativa e diz: mentira, a verdade é que eu nasci para ser feliz, a verdade é que tudo que eu toco vira ouro, a verdade é que todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim. O que você está fazendo? Você está reprogramando o seu cérebro. Aquilo que está ruim dentro da sua cabeça, você começa agora a reprogramar e colocar coisas boas, tá certo? Então essa foi a técnica de ontem, só repassando aí
para quem está chegando hoje com a gente, ok? Se você está chegando hoje e entendeu, coloca para mim aí sim nos comentários, né? Eu entendi, pode escrever para mim aí. E a gente vai tocar aqui à frente então o assunto de hoje, que é um assunto muito importante. E todo mundo, na nossa vida, no dia a dia, né, já experimentou crises de ansiedade. Ontem eu até falei sobre isso, sobre a questão da temperatura corporal e o paralelo que existe com a ansiedade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai enfrentar a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. E uma outra coisa importante para a gente entender é o seguinte, a gente vai pontuar aqui, o medo. O medo é uma resposta imediata a um estímulo ameaçador específico. Um exemplo, imagine que você está andando aí, sei lá, 10 horas da noite ou próximo às 10 horas da noite, você está indo aí na rua da sua cidade, está indo para algum lugar aí. Você está sozinha ou sozinho, está escuro, né? Só com a pouca iluminação da rua e você está assim com aquele receio de andar sozinha ou sozinho nessa rua. Talvez não seja um lugar muito perigoso ou até seja perigoso, você está com um pouco de receio. E você está assim com aquele frio na espinha, sabe aquele negócio que está acontecendo? E de repente quando você menos percebe, um vulto aparece e quando esse vulto aparece, ele instala um gatilho muito forte de medo. E uma reação muito forte, porque é uma resposta imediata ao estímulo que você está tendo. Você pode correr, você pode gritar, você pode se preparar para brigar com a pessoa. E o incrível de tudo é que às vezes a pessoa que está lá na mesma situação que você, ela também está com o mesmo medo. Então o medo, ele é uma resposta imediata ao estímulo que está acontecendo aí de forma externa. Já a ansiedade é uma reação natural do corpo ao estresse. E quem não enfrenta estresse a cada dia, não é verdade? Em todos os momentos, se você mora em grande cidade, você sabe que o trânsito já é um fator muito forte para você ter estresse na vida, não é verdade? E tantas outras situações, se você está estudando, a pressão acadêmica na sua vida, se você está dentro de um relacionamento que é um relacionamento ácido, né? Você enfrenta muito estresse com o marido ou com a esposa. E a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo ao estresse. E é um estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. Então vamos parar um pouquinho e pensar sobre isso. Tensão é o dia a dia, né? O estresse de cada dia, as coisas que acontecem à nossa volta. Quando você olha para a parte de preocupação, sabe que a ansiedade é você ter excesso de futuro na sua vida. Você começa a se preocupar com coisas que ainda não existem. Você começa a olhar muito para o futuro. E aí você dispara o gatilho das emoções, principalmente as emoções negativas, de que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que você nasceu para sofrer, e uma série de emoções negativas que podem vir. Então cuidado com essa situação de preocupar-se antecipadamente. E uma outra coisa que dispara também a ansiedade são os pensamentos ruins, que eu até citei aí no início. O importante é ressaltar o seguinte, ansiedade nem sempre é doença, viu? Tem muitas pessoas que às vezes começam a ter ansiedade, começam já a caracterizar a ansiedade como depressão, ou que precisa tomar remédio, ansiolíticos, por exemplo. Cuidado com isso. Para chegar ao ponto de ter que tomar remédio, você precisa de uma prescrição médica. Não vai aí no que a comadre diz, no que a vizinha diz, no que alguém falou, porque tomou faz bem e você vai começar a tomar. Cuidado com a automedicação. E a ansiedade, é importante a gente ressaltar que nem sempre ela é uma doença. A ansiedade, por sua vez, ontem eu falei um pouco sobre isso, ela é saudável para o indivíduo. E ela é algo que nos impulsiona a projetos, nos ajuda a prosperar e nos ajuda também a planejar o nosso futuro. Ou seja, ela é ansiedade benéfica. Quando ela pode se tornar doença? Quando ela começa a ser maléfica, ou seja, ela começa a impactar no seu dia a dia, ela começa a piorar a sua situação de cada dia. Você começa a ter dificuldades aí para dormir, você começa a ter uma série de dificuldades talvez para se concentrar, você começa a ter uma aceleração dos pensamentos negativos. Aí você tem que começar a se preocupar com isso porque ela começou a mexer na rotina da sua vida e aí começa a ficar perigoso. O que torna alarmante é o excesso desse sentimento. Então se está disparando muito aí é complicado. Na live de hoje a gente vai falar sobre duas situações. A primeira delas, que parte do nosso cérebro ele lida com a ansiedade. E um segundo ponto ainda, o que os cérebros afetados pela ansiedade eles nos dizem.
Qual é o retorno que eles nos trazem e eles nos apresentam? Até recentemente, os cientistas acreditavam que uma área específica do nosso cérebro, do tamanho de um mármore, conhecida e chamada por amígdala, servia como centro do medo e da ansiedade. A amígdala, ela fica no final assim do seu cérebro, aqui atrás. E eles acreditavam que ela era responsável pelo centro do medo e também da ansiedade. Mas as pesquisas começaram a ser feitas e estudos foram apresentados, e eles pegaram alguns macacos que tinham danos na amígdala, né? E eram extraordinariamente insensíveis diante dos estímulos assustadores que eles eram colocados. Por exemplo, pegavam esses macacos que tinham um problema relacionado à amígdala, estava defeituoso de forma provocativa ou por alguma situação da vida desses macacos, e colocavam uma serpente, uma cobra perto deles. E esses macacos, eles ficavam insensíveis diante de tamanho perigo que existia, contrariando aquilo que a ciência já estava apontando, que a amígdala ela era o centro do medo e também da ansiedade. Quando isso aconteceu, eles começaram a pensar, o que está acontecendo, né? E aí os estudos começaram a mostrar outras coisas interessantes, porque eles viram também que pessoas com transtorno de ansiedade pensavam que o medo e a ansiedade era algo inapropriado, era causado por uma amígdala hiperativa, por uma causa simples, com efeito simples também. E eles começaram a perceber que algo estava diferente. Hoje, porém, os estudos evoluíram e hoje se descobriu que a ansiedade ela está ligada a um resultado de conversas constante entre várias regiões diferentes do nosso cérebro. E eles começaram a ver através de exames que foram feitos, inclusive a ressonância magnética, que quando algumas situações de ansiedade elas disparam através de gatilhos, várias áreas do nosso cérebro acendem. E eles começaram a perceber então que na realidade não é uma parte só, mas uma rede interligada de diferentes partes no nosso cérebro, uma rede inclusive de medo. Nenhuma região do cérebro ela gera ansiedade por si própria. Em vez disso, as interações entre muitas áreas do nosso cérebro são importantes para a forma como experimentamos a ansiedade. Uma possível explicação para nós entendermos é a seguinte: como que o nosso cérebro então ele funciona, ou seja, como que ele se divide? Ele está dividido em duas partes. Você tem a primeira parte, que é o cérebro cognitivo, e você tem a segunda parte, que é o nosso cérebro emocional, cognitivo e emocional. E quando você olha para isso aqui, quando a gente estuda, né, você pega aqui a parte do nosso córtex frontal, onde todas as nossas sensações e pensamentos se unem com uma experiência unificada. E isso aqui é o nosso cérebro cognitivo, ou seja, a parte da razão aqui, né? A parte cognitiva. Já por sua vez, a amígdala, que é a que fica no final do nosso cérebro, que se localiza bem no fundo do nosso cérebro, ela faz parte do cérebro emocional. Segundo essa teoria que foi descoberta, só sentimos ansiedade ou crises de ansiedade quando os sinais do cérebro emocional, que estão ligados aqui, parte também da amígdala, eles dominam o nosso cérebro cognitivo, ou seja, eles entram na nossa consciência, aí eles produzem um estrago tremendo. Por exemplo, o lobo frontal, chamado córtex, eu falei sobre ele ontem, não sei se você lembra, o córtex cingulado dorsal anterior, ou seja, essa parte do cérebro. Você tem a parte frontal, o pré-frontal e você tem aqui a parte do cingulado anterior, que é uma parte muito grande do nosso cérebro. Ele amplifica, então a amígdala que está aqui no final do nosso cérebro, ela manda sinais de coisas negativas, ela começa a produzir coisas. O córtex cingulado anterior, ele amplifica, é como se fosse um amplificador. Ou seja, eu estou falando para você aqui agora e a minha voz está sendo amplificada pelos microfones que estão captando a minha voz. E você me ouve em alto e bom som. E se eu quisesse amplificar mais ainda a minha voz, eu poderia colocar um amplificador. E o amplificador deixaria a minha voz muito potente e muito mais alta de você ouvir. Então, só para a gente entender, essa amígdala, quando ela joga as emoções negativas,
o córtex cingulado anterior ele amplifica. Então imagine, o seu cérebro ele entra em convulsão. Se você agora está começando a pensar muito coisa negativa, o seu cérebro explode, porque aí ele vai se voltar para essa parte ruim e vai amplificar esse sentimento. E aí, meu amigo, aí vira uma tragédia. Quando você olha para isso, no estudo que foi feito, eles pegaram pacientes que eram ansiosos e eles mostravam rostos de pessoas que estavam em pânico, pessoas que estavam com muito medo. O córtex cingulado e a amígdala, e entre outras regiões do nosso cérebro, aumentavam essa conversa dentro do seu cérebro, produzindo uma ansiedade palpável. Pessoas sem ansiedade mostram pouco ou nenhuma resposta. Então, quando pega uma pessoa que é ansiosa, e eles mostravam uma pessoa com pânico, com rosto assustador, dentro do cérebro de uma pessoa com ansiedade, vários lugares acendiam e potencializava os sentimentos de ansiedade dentro da pessoa, inclusive medo também. Já alguém que não era ansioso, não acontecia nada. Por outro lado, uma parte diferente do lobo frontal, chamada córtex pré-frontal vendromedial, ela parece amortecer os sinais. Eu falei um pouquinho sobre ela ontem, traduzindo aqui para nós entendermos, é essa parte aqui da nossa cabeça, e aqui ficaria então o lobo frontal, o córtex pré-frontal. E ele é incrível, porque ele é responsável por frear essas emoções negativas, e ontem a gente falou sobre isso também. Só que pessoas, ou pacientes, né, que já foram atendidos, que têm danos no lobo frontal, são pessoas mais propensas a sentir ansiedade, uma vez que os freios, aqueles que seguram a amígdala, eles estão então abertos, eles não estão segurando mais, eles não estão freando. Quando a gente olha para isso, felizmente, amigos, existem boas razões para ter esperança. A ciência tem avançado cada dia mais na questão da ansiedade. Existem muitas técnicas hoje que podem ajudar. Existem também alguns remédios, né, que as pessoas, ao terem um prontuário médico, elas podem ser clinicadas através do medicamento e vai acabar fazendo, né, bem para essa pessoa. Mas em alguns casos, nem o medicamento você precisa, porque você pode fazer uso de técnicas que têm um controle fantástico da ansiedade e tem uma capacidade muito grande de frear esses tipos de sentimentos. E você pode fazer uso então da terapia comportamental, isso vai te ajudar bastante. E a terapia comportamental, o que ela faz? A terapia comportamental, ela trabalha com gatilhos. O que são gatilhos? Gatilhos são coisas que em algum momento da sua vida aconteceram e elas estão impregnadas no seu cérebro, elas estão no seu inconsciente e em um determinado momento elas disparam. Então imagine, por exemplo, para nós entendermos aqui, uma mulher que ela sofreu uma situação assim a vida inteira, ela viu, vamos imaginar uma mulher, ela viu o seu pai abusando moralmente a sua mãe, maltratando a mãe, gritando com a mãe, sendo um estúpido com a mãe. Essa criança, essa menina, ela vai crescer com um bloqueio emocional muito forte e vai ter muita dificuldade no futuro de lidar com pessoas do sexo oposto. Então, se ela entra a trabalhar em uma empresa e que o líder que vai comandar ela é um homem, ela vai ter uma propensão a tentar enfrentar essa pessoa inconscientemente devido ao bloqueio emocional que ela tem. Porque ela tem um bloqueio que é disparado pelo gatilho. O gatilho aqui, então, é a situação que o pai no passado fez. Então, é o homem mandão, né? Era aquele marido mandão. Se ela se casa, ela vai ter problemas seríssimos de sobreviver a esse casamento por causa de ter dificuldade de aceitar ordens desse marido, porque sempre vai vir o pai, que é esse gatilho que vai disparar. E na terapia comportamental a gente exatamente trabalha com os gatilhos. A ansiedade, para você ter uma ideia, é como se você estivesse diante de um despenhadeiro, um buraco muito grande que é assustador e muito escuro. E a ansiedade, ela está te empurrando, esse monstro está te empurrando contra o despenhadeiro. E você começa a se desesperar, porque você vai cair no buraco. E quem quer cair no buraco? Quem que quer cair num buraco, não é verdade? Você começa a se desesperar com isso. Só que o que acontece? Em algum momento na trajetória da sua vida, você teve um gatilho, você teve um bloqueio emocional, e o gatilho está disparando agora. Por exemplo, eu lembro de um tempo atrás, eu não sei se você viu, um bebezinho estava na UTI de um hospital, isso foi notícia no mundo inteiro, e esse bebezinho estava na UTI, a mãe teve que se ausentar da UTI, porque estava cuidando da criança,
E a pessoa, né, a enfermeira que trabalhava ali então naquele centro de UTI, foi fazer algum procedimento com essa criança e tinha 2 travas no berço. E ela travou uma, e pela câmera dá para ver, ela não trava outra. A criança se mexeu, bateu nessa grade de proteção, a tranca se soltou e essa criança caiu de cabeça no chão. 2 aninhos. E isso produziu um trauma, tanto ali de machucadura, como um trauma emocional também, que provavelmente, se a família não tratar com o passar do tempo, essa criança vai ter um trauma e ela vai ter medo de altura, ela vai ter medo de ficar sozinha, e isso se instalou lá na infância dela, ou seja, quando ela era apenas um bebezinho. Então esse é um problema muito sério. E quando você olha para isso, na terapia comportamental é exatamente ajudar você a enfrentar esses gatilhos. E se o gatilho agora, ele disparou e você está sendo jogado contra o despenhadeiro, na terapia comportamental, numa situação de ansiedade, você tem que enfrentar a crise. E ao enfrentar a crise é como se você se jogasse no buraco. Só que quando você se joga nesse precipício, você vai descobrir que você não estava num despenhadeiro. Você estava em cima de um banquinho. Você percebeu a diferença? Um despenhadeiro para um banquinho, ou seja, a diferença de altura que existia. E na terapia comportamental, a gente trabalha expondo gradualmente os pacientes aos gatilhos que desencadeiam sua ansiedade. Com o tempo, cada paciente aprende a superar a sua ansiedade através dessas exposições repetidas, pois essas situações não levam a danos reais, ou seja, é muito menor do que você está sentindo. Como tudo acontece aqui dentro, eu preciso que você entenda algo muito importante. Você não é os teus pensamentos, ok? Se os teus pensamentos estão dizendo para você que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você nasceu para sofrer, que você é um zero à esquerda, que ninguém gosta de você, que nunca vai dar certo na vida, que você nasceu para sofrer, você não é os teus pensamentos. Então você precisa enfrentar os teus pensamentos. E uma das técnicas eu já ensinei ontem, você pode fazer uso do elástico dizendo mentira, eu sou isso e coloca afirmações positivas, tá certo? Então, e eu queria falar agora para empreendedores, porque muitos de vocês que me assistem, né, na minha audiência, são empreendedores, homens e mulheres que de alguma forma estão desenvolvendo projetos, estão empreendendo no dia a dia. E o maior problema que o empreendedor ele tem não é a crise, né, quando você olha no país as coisas que estão acontecendo, ou seja, não é a falta de dinheiro, não é a questão do fluxo de caixa, mas é aguentar a pressão interna na sua cabeça, na sua mente, essa pressão grande que vem contra um empreendedor. E grande parte dos empreendedores são ansiosos. A maioria, hoje 18.600.000 pessoas são diagnosticadas, fora as que não procuraram auxílio e não foram atrás, né, para ver se tem realmente ou não tem. E quando você olha para isso, a maneira que você dá significado ao fato é o que te provoca ansiedade. Conforme você potencializa a situação que você está enfrentando, aí que você tem uma crise de ansiedade. Então vamos imaginar que o gatilho na sua vida seja ficar sozinho, porque em algum momento no passado você tem um bloqueio emocional e que te deixaram sozinho, te traíram, quebraram a sua confiança. E você pode ter um bloqueio emocional e esse bloqueio emocional ele gera medo e ele te paralisa. E ao te paralisar, nós temos um problema sério que você precisa enfrentar. Então a maneira como você dá significado a esse fato, ele amplifica, ou seja, ele provoca ansiedade. O medo, ele é uma projeção do teu futuro no teu presente. E se você tem medo do teu futuro, você tem um presente péssimo. Já que a ansiedade é você pensar muito no futuro, e o medo que está te paralisando hoje, talvez eu esteja falando para alguém que está com muito medo, o medo que está te paralisando, ele é exatamente uma projeção no teu futuro, no teu presente. Aliás, do teu futuro no teu presente. E se você tem medo do teu futuro, o teu presente vai ser uma desgraça. Tá certo? Então, eu queria agora falar um pouquinho sobre uma técnica, que é a técnica para você diminuir a ansiedade. Então, tome nota, se você tem um caderninho, ou preste bastante atenção, como que você pode diminuir o efeito da ansiedade na sua vida. Essa técnica, ela foi desenvolvida pelos SEALs, que é um regimento do exército norte-americano. Você sabe que esses soldados eles vão para a guerra e imagine a ansiedade que essas pessoas enfrentam, muitos deles muito jovenzinhos, né? E eles têm uma técnica aqui que eu queria apresentar para você, que é o 4x4.
E essa técnica, ela trabalha 4 coisas muito importantes. Depois no final eu vou ensinar um exercício para você bem legal para você fazer, que vai diminuir aí e acalmar você no dia a dia. E dentro dessa técnica agora, a primeira parte dela é o controle da respiração. Em momentos de crise de ansiedade, a gente começa a respirar muito rápido, né? É como se você estivesse correndo, fazendo um exercício, você fica... E esse tipo de estresse na respiração, ele piora a tua situação, porque a respiração rápida, ela manda uma mensagem para o cérebro que você está precisando de mais oxigênio, porque você está respirando muito, precisa de mais oxigênio, e quanto mais oxigênio vem, o cérebro entende que ele precisa mandar muito oxigênio para os teus músculos, para você correr ou você lutar contra essa situação. Então, você precisa ter um controle de respiração. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, como que você controla a tua respiração. A segunda coisa para você equilibrar e controlar a ansiedade é você desenvolver tarefas de curto prazo. Porque uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ela quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, né? Então, você tem que ter tarefas de curto prazo, ou seja, tarefas daqui a 2 minutos, tarefa daqui a 5 minutos, tarefa para meio-dia ou para 1 hora, tarefa para 1 dia. É mais ou menos assim, fazer uma listinha das atividades que você tem que desempenhar. Eu lembro que quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou pequeno, né? Eu não cresci muito, né? Mas assim, quando eu era garoto, eu trabalhei num escritório de contabilidade e eu aprendi a desenvolver uma lista de atividades. E eu colocava lá item número 1, número 2, número 3, cada um deles por ordem, então, de necessidade, de urgência. E eu ia fazendo e arriscando cada um dos itens. E chegava no final do dia e eu acabava aí resolvendo aí essa questão e cumpria completamente aí a questão das tarefas que eu tinha desenvolvido aí no dia a dia, né? Então, tarefa de curto prazo, coloque aí na sua listinha. Uma outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é controlar o diálogo interno. Como ela foi desenvolvida por soldados, imagine os camaradas lá na guerra, imagine se eles não têm um controle interno do diálogo interno. O que é o controle do diálogo interno? É a vozinha na sua cabeça. Essa vozinha diz assim: não vai acontecer. Ela pode dizer para você: você não vai conseguir pagar essas dívidas, você não vai conseguir pagar os seus funcionários, você não vai conseguir. Quando você olha para isso, olha que situação terrível essa, né? Não vai acontecer, não vai pagar, eu vou me lascar, eu vou me quebrar. O controle agora para essa vozinha é o seguinte: você precisa se autocontrolar da seguinte maneira: fazer perguntas para você. A primeira pergunta é: qual a evidência que isso vai acontecer? Então, por exemplo, você tem uma empresa, você tem funcionários, qual a evidência que você não vai conseguir pagar os seus funcionários? Porque a vozinha está dizendo: você está feio, o mês não está vendendo e tal, você não vai conseguir pagar os funcionários. Ou você não vai conseguir passar, né, na matéria aí que você está estudando, ou na prova. Qual a evidência que isso realmente pode ocorrer? Esse é o primeiro passo, uma pergunta para você. Qual a evidência? Qual é a prova que isso vai acontecer realmente? A segunda coisa é você parar e pensar qual o pior cenário se isso acontecer. Se eu ficar sem pagar os meus funcionários esse mês, qual é o pior cenário? Aí você começa a parar e refletir. O pior cenário, se isso acontecesse, é que eu teria que pegar dinheiro no banco para pagar os funcionários. O outro aqui, você está querendo fazer uma determinada coisa e a tua vozinha está dizendo não para você. Aí você imagina qual o pior cenário. Você está, por exemplo, aí, o medo está te paralisando, você é noivo, está com medo de casar. E aí a vozinha está dizendo não case, não case, não case. Aí você tem que fazer pergunta. Se você casar, vai separar, por exemplo, aí você pode perguntar qual a evidência que isso vai acontecer. E a segunda coisa é qual o pior cenário se isso acontecer. Não sei se você conseguiu entender. Se você conseguiu entender, coloca aí para mim: sim, entendi. Entendeu? Coloca para mim aí se você está entendendo. E a última parte agora, você precisa visualizar um melhor futuro. Visualizar um melhor futuro, trazer para o presente, e isso te acalma. Se você está vivendo uma vida de estresse, de ansiedade, se você está vivendo muitos problemas de emoções negativas, imagine um futuro sem isso. Imagine um futuro melhor. Imagine um futuro de bênçãos. Imagine um futuro que você não está vivendo esse tipo de coisa aí, né? E quando você imagina, você traz para o teu presente. Se a tua vida fosse ideal,
se você fosse um sucesso, se coisas boas viessem para a sua vida. Então você imagina o futuro, coisas boas, traz para o seu presente, consequentemente, o que acontece? O teu presente, trazendo para o teu presente, você vai se acalmar, ok? E eu vou agora para a última parte, para a gente terminar aqui essa live, e eu queria ensinar você aqui uma técnica muito legal para acalmar aí, que é a técnica 4x4 na respiração. Os soldados aprenderam, e esse grupamento, os SEALs, eles respirar, de uma maneira bem legal. E que maneira é essa? É você respirar. Então, você puxa o ar contando até 4 segundos mentalmente. Segura o ar mais 4 segundos. Expira, né? Ou seja, solta o ar 4 segundos. Fica sem respirar 4 segundos e repete o exercício. Vamos tentar fazer junto comigo? Então, só recapitulando para a gente entender. Eu vou fazer assim com a minha mão. Então, para respirar eu vou fazer assim. Para segurar o ar no seu pulmão eu vou fazer assim. Para soltar o ar eu vou abaixar a mão. E aí eu vou fazer de novo assim para segurar. E a gente repete o exercício por 2 vezes, tá bom? Senta direitinho aí na cadeira. E a gente vai fazer agora uma prática bem interessante para você entender como vale a pena. Isso acalma. Então, em momentos de crise, de ansiedade que você estiver enfrentando, pratique a respiração. Então, esvazie agora o seu pulmão. Vamos lá, respira. Eu vou estar fazendo assim para você entender que é os 4 segundos, tá ok? Vamos lá então. Repete o exercício agora. E assim por diante, entendeu? Então você respira contando 4 segundos, segura a respiração 4 segundos, solta o ar 4 segundos, fica sem ar 4 segundos e aí repete o exercício assim por diante. Você pode fazer isso deitado, você pode fazer no momento, se a crise começou a apertar, que você está deitadinho lá na cama, emoção negativa, tá pegando, faz o exercício da respiração. Se precisar, use o elástico, coloque palavras de afirmação, diga mentira e fale tudo ao contrário daquilo que você está pensando, tá certo? Então, gente, lembre que tudo que você quer, tudo que você deseja, está do outro lado do medo. Não dê força aos seus medos, porque eles vão crescer, tá certo? Eu queria te fazer um convite muito especial. Se você está assistindo essa live e você ainda não está me seguindo no Instagram, me siga no Instagram, porque você vai ter muita coisa boa no Instagram e nos próximos dias, meses aí, vai ter muita coisa boa. Fale desse Instagram também para outros amigos. Se você é do grupo Mind Power, me siga também no Instagram, Oriel Pedroso, e você pode estar me seguindo aí. Me diga agora nos comentários a técnica de hoje, se ela te ajudou. O conteúdo te ajudou, sim ou não? Fala pra gente aí nos comentários. Você entendeu? Foi legal? Tô no caminho? Devo continuar gravando mais vídeos assim, fazendo lives para tentar te ajudar? Fala da técnica. Foi legal? Você entendeu? Ficou confuso? Depois eu posso te explicar aí no privado, mandando para você uma mensagem, tá certo? Compartilhe essa live também, convide os teus amigos e lembre-se que amanhã a gente vai estar aí. Deixa teu like aí tanto no Facebook, deixa teu like aí, curtiu esse momento especial aí também no Instagram, tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus nessa noite. Se você tem o elástico, mantenha ele no pulso. Se você não tem, arrume o elástico, lute contra as emoções negativas. E algo muito interessante que eu tenho no meu quadro aqui, ó, não se pode lutar contra aquilo que não se conhece. Então conheça o que é a ansiedade, as causas da ansiedade, nós vamos estar te ajudando e nós teremos live agora até quinta-feira e depois a gente retorna. Então fique ligado, um dia especial atrás do outro, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo então encontro.